Eu sou a tia Eunice da Igreja Cristã Evangélica Resgate. Hoje quero contar para vocês uma linda história sobre Jesus, que está na Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus. Está no livro de João, no capítulo 6, no versículo 16 em diante. Vocês gostam de nadar? Vocês sabem nadar? E quando vocês estão na água, vocês ficam flutuando? Quem é que toma conta de você quando você está na água? Olha, quero contar para vocês essa linda história que fala sobre um discípulo de Jesus que também entrou na água. Vamos ouvir? Certa vez, Jesus estava ensinando uma grande multidão quando já estava ficando à tarde e aquela grande multidão estava com fome. E Jesus mandou que os discípulos alimentassem a multidão, mas os discípulos só acharam um menino que tinha levado o lanchinho dele, que era apenas 2 peixinhos e 5 pães. E Jesus orou e fez um grande milagre, deu graças ao Pai e então mandou que os discípulos servissem toda aquela multidão. E toda a multidão comeu e ficou alimentada e sobrou. Mas aquelas pessoas estavam ali ouvindo Jesus, eles queriam proclamar Jesus rei, mas não era essa a intenção de Jesus. Jesus, ele veio aqui na terra para nos salvar dos nossos pecados. Jesus, ele fazia vários milagres, ele curava os enfermos, ele alimentou as pessoas. Só que aquelas pessoas só estavam pensando nas suas necessidades do momento. E Jesus não queria isso. Jesus queria que elas compreendessem o verdadeiro motivo pelo qual ele estava aqui na terra. Você também só procura Jesus quando está precisando de alguma coisa? Jesus, ele quer ficar com você todos os dias da sua vida, todos os momentos da sua vida, nos momentos alegres, nos momentos tristes. Jesus, ele quer sempre estar com você. Então, Jesus mandou que os discípulos entrassem no barco e fossem para o outro lado do lago. Só que os discípulos não gostaram muito disso, porque os discípulos estavam pensando como a multidão, queriam que Jesus também fosse aclamado rei. Então, os discípulos entraram no barco e Jesus foi para o monte orar sozinho, depois que ele despediu a multidão. E Jesus estava lá no monte orando e os discípulos no barco. Quando os discípulos foram se afastando, se afastando, se afastando da beira do lago, o sol foi sumindo, 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 desaparecendo até que ficou tudo escuro. E aí começou a soprar um vento forte de lá para cá, de cá para lá, a balançar o barco onde os discípulos estavam. E os discípulos começaram a remar, só que começou uma tempestade muito forte. Um vento e uma tempestade, relâmpagos, trovões, e os discípulos começaram a remar e remar, porque eles eram pescadores experientes. Mas mesmo assim, eles estavam tendo dificuldade em controlar o barco. E eles continuaram remando, tentando chegar do outro lado do lago. Só que estava tão forte a chuva, e aquela chuva e aquela tempestade estavam durando muito tempo. Durou horas aquela tempestade e aquela chuva. E Jesus estava orando lá no monte. Jesus não estava no barco. Mas quando Jesus levantou, ele olhou para o barco dos discípulos e viu que eles estavam em grande dificuldade. E Jesus se importou com os discípulos. Jesus foi socorrer os discípulos. Sabe, crianças, Jesus ele também se importa com você.
Ele se importa com a dificuldade que você está passando, que você está enfrentando. Se você tem medo, se você passa por alguma dificuldade, Jesus ele se preocupa com você. Ele se importa, ele quer te ajudar também. Então, Jesus foi caminhando até o barco onde os discípulos estavam. Crianças, Jesus ele foi andando sobre as águas. Olha só que coisa impressionante, que milagre! Jesus caminhando sobre as águas, andando até que quando veio um relâmpago forte naquela escuridão, os discípulos olharam e viu aquela sombra andando sobre as águas. E eles gritaram com medo: Vejam, é um fantasma! Só que Jesus respondeu para eles: Não, sou eu, Jesus. Podem ficar tranquilos, fiquem calmos. Sou eu, Jesus. E aí Jesus acalmou o coração dos discípulos. Sabe, crianças, muitas vezes a gente está com o nosso coração muito apertado, o nosso coração triste, o nosso coração angustiado. E Jesus, ele vem para deixar o nosso coração feliz. Ele vem para deixar o nosso coração liberto de todas as angústias. E os discípulos olharam desconfiados e Pedro falou assim para Jesus: Se é você mesmo, Jesus, então deixa eu ir encontrar você caminhando sobre as águas também. E Jesus respondeu: Venha, Pedro, pode vir, vem me encontrar. E Pedro desceu do barco e foi caminhando em direção a Jesus. Ele foi caminhando e ele estava contente e feliz. E os outros discípulos ficaram admirados olhando aquela atitude de Pedro. Certamente eles estavam com medo, mas Pedro continuou caminhando ao encontro de Jesus. Só que em certo momento, Pedro parou de olhar para Jesus. Pedro olhou para o barco e pensou: Epa, estou caminhando. Mas quando ele fez isso, ele percebeu também que as ondas estavam grandes em volta dele, que o relâmpago estava em cima dele. E ele então começou a ficar com medo, com muito medo. E Pedro, nesse momento, começou a afundar na água. Ele foi afundando, afundando, e ele começou a gritar: Socorro, socorro, eu vou morrer, estou me afogando. Aí ele lembrou de olhar para Jesus. Quando ele olha para Jesus, ele pede ajuda, ele pede socorro. Ele fala: Jesus, salva-me! E Jesus imediatamente segura Pedro e puxa Pedro da água. E ele olha para Pedro e fala: Pedro, por que você duvidou? Por que você ficou com medo? Homem de pouca fé. E aí Jesus foi andando para o barco juntamente com Pedro. E Pedro, se apoiando em Jesus, entrou no barco juntamente com Jesus. E quando isso aconteceu, o mar se acalmou. Aquela tempestade toda foi passando. E o sol surgiu. E os discípulos de Jesus continuaram a viagem até o outro lado do lago. Crianças, quando a gente pede ajuda para Jesus, Jesus sempre vem, ele sempre nos socorre. Por maior que seja a dificuldade, Jesus, ele pode resolver todas as situações. Não há nada que seja impossível para Jesus, que é o Filho de Deus. Eu quero que repitam comigo este versículo agora. Vamos repetir? O que é impossível para os homens é possível para Deus. Lucas, capítulo 18, versículo 27. Vamos repetir de novo? O que é impossível para os homens
é possível para Deus. Lucas, capítulo 18, versículo 27. E você, criança, que ainda não conhece Jesus e quer conhecê-lo, e quer ter Jesus na sua vida, faça essa oração comigo. Feche os seus olhinhos e ore comigo. Senhor Jesus, eu te amo e te agradeço, porque o Senhor é bom. Eu te peço que entre no meu coração e limpe todos os meus pecados. Escreve o meu nome no livro da vida. Eu te amo e te agradeço. Em nome de Jesus, Pai querido, eu te peço. Amém. Tchau, crianças. Até a próxima história. Um beijo da tia Eunice. Quando o vento forte soprava e Jesus caminhava sobre o mar. Pedro vendo então disse com tamanha emoção: Mestre, também quero sobre a água andar. Jesus o convidou, Pedro ao mar se atirou, mas começou a afundar. Jesus lhe deu a mão e o ajudou